Paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o poder da oração. O poder da oração. E hoje nós vamos ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 2 versículos apenas, que irão servir para nos edificar. 2 versículos bastante conhecidos da igreja, do povo do Senhor, mas que irão fazer toda a diferença em nossas vidas. Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra: em verdade, também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ora, nós precisamos entender algo muito simples que o Senhor Jesus ele tem nos ensinado através das Escrituras Sagradas. O céu vai se mover quando a terra se mexer. Muitos cristãos, eles estão passando por momentos de frustração porque esperam que o Senhor, que o céu se mexa, mas eles não tomam um posicionamento aqui na terra. Para que o céu se mova, é necessário nós nos movermos primeiro aqui na terra. Desde que eu me entendi por gente, desde que eu nasci espiritualmente no reino de Deus, eu aprendi sobre o valor da oração, o valor que a oração tem na vida de um cristão. E eu tenho ensinado isso na minha família, na minha casa e também na casa do Senhor, o valor que a oração tem. Infelizmente, alguns têm dificuldade de colocar em prática estes ensinamentos. Alguns ainda têm a coragem de culpar a Deus por não responder às orações que muitas vezes não foram nem feitas. Imagine só. Para estes, eu tenho uma palavra. Pare de culpar Deus por Ele não ouvir as suas orações, se você não está ouvindo o chamado dEle para que você o obedeça. A oração, queridos, é o primeiro recurso que nós, como cristãos, nós temos. Antes de ir à farmácia, antes de procurar um médico, esse é o primeiro recurso de um cristão, é a oração. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos deu, nos revelou, Ele nos possibilitou de entender, nos deu o discernimento espiritual para que a gente possa compreender a sua palavra. Ora, a palavra de Deus fala-nos e ela é bem clara. Se 2 dentre vós, se houver acordo entre 2 pessoas, o céu vai se mover. Jesus disse que a oração será recebida não por Ele, que não é Ele que vai fazer, não é o Espírito Santo, mas o Todo-Poderoso. Quando nós entendemos que a palavra de Deus fala sobre o poder da oração, então nós temos que colocar este poder em prática. O cristão que não ora, nunca ele irá receber vitórias. Ao passo que o cristão que não ora, ele nunca vai receber vitória. Enquanto aqueles que não oram, em contrapartida, não terão vitórias. E quando eu falo de conquista, de sucesso, de oração recebida, eu falo de relacionamento com Deus. A oração,
ela é muito importante. E a oração não pode ser adiada na nossa vida em hipótese nenhuma, porque é na oração que nós expressamos a nossa dependência a Deus. Nós precisamos compreender que o Senhor, Ele tem manifestado a sua vontade de que a gente possa mostrar para Ele quais são as nossas ansiedades, quais são as nossas necessidades. E é através da oração que nós expomos tudo isso. Os nossos maiores desafios, por maiores que sejam os nossos desafios, por maior que sejam as nossas dificuldades, elas serão vencidas através da oração. É através da oração, através do relacionamento. Orar não é somente falar com Deus. A oração é rendição. Quando você ora, você está se rendendo a Deus. Orar não é encher os ouvidos de Deus. A oração, ela começa a partir do momento que nós nos rendemos a Ele. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é oração. Oração não é você metralhar os ouvidos de Deus com os seus pedidos. Faz parte da oração o momento do silêncio. Faz parte da oração um momento onde nós iremos escutar Deus falar conosco. Faz parte da oração um momento onde nós vamos chorar, onde nós vamos estar quebrantados em sua presença. Vai fazer parte também da oração um momento onde nós vamos louvar o seu nome pelas suas grandezas, pelos seus feitos. Faz parte da oração um momento onde nós vamos falar: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem está disposto a orar desta maneira, também tem que estar disposto a entender que a oração, a vontade de Deus, muitas vezes, ela irá de encontro à nossa vontade. Mas como servos que somos, nós temos que acreditar que, ainda que nós sejamos contrariados em nossos pedidos, ainda que isso aconteça, bendito seja o nome do Senhor. Nós acreditamos que Deus, Ele está no controle de tudo. Faz parte da oração. Faz parte da oração porque a oração, ela faz parte da cultura celestial. Nós vemos que Adão, ele tinha um nível, uma qualidade de vida muito diferente. Porque no Éden, Adão se relacionava constantemente com o Senhor, através da oração. Perceba que enquanto Adão estava orando, enquanto Adão estava se relacionando com Deus, perceba que ele tinha uma vida feliz. Mas a partir do momento que Adão, ele quebrou esse relacionamento com Deus, a sua vida começou a desmoronar, a sua vida começou a desandar. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida, tudo irá em perfeita paz, ainda que a gente encontre algumas adversidades. Mas tudo irá bem pela fé, pela convicção que nós temos em nosso coração de que se as coisas não estão bem, mas somente uma palavra do nosso Deus é o suficiente para mudar tudo isso. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, a gente passa por tempestades, por tempos adversos, sim, mas nós temos a convicção de que a paz que emana do trono de Deus para as nossas vidas nos faz ser mais do que vencedores. Quando a gente percebe que os homens mais sábios, os homens mais cultos da Bíblia Sagrada, eram homens de oração.
Ao contrário do que muitas pessoas falam, que oração é coisa para pobre, oração é coisa de gente ignorante nessa sociedade capitalista, ateísta. Infelizmente, muitas pessoas dizem que oração é coisa para gente ignorante. Mas quando a gente lê na palavra de Deus, nós vemos que oração não é coisa de pobre. A oração é coisa de gente nobre. A exemplo de Daniel. Daniel, que foi um dos homens mais sábios do Egito, da Babilônia, que foi levado em cativeiro. Daniel, que orava 3 vezes ao dia. A exemplo de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Homens também de oração, foram governadores também. Nós vemos que João Batista, o próprio Jesus testemunhou que entre os nascidos de mulher não existia ninguém maior do que João Batista. Quando nós observamos que os homens mais cultos, mais sábios, os homens mais especiais na Bíblia Sagrada são homens de oração. Mas, pastor, por que é tão difícil orar? Queridos, oração, ao contrário do que muitos pensam, oração não é um momento onde nós recebemos. Oração é um momento onde nós nos entregamos a Deus. Nós nos entregamos, nós nos rendemos, nós abrimos o nosso coração. E depois, quando nós colocamos as nossas ansiedades, quando nós colocamos os nossos anseios, as nossas limitações, o nosso agradecimento, o nosso louvor, depois desse momento de relacionamento, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós passamos a ser cheios pela graça de Deus. E quando nós somos cheios pela graça de Deus, vem o poder de Deus, vem a unção de Deus, vem também a misericórdia de Deus, que nos faz mais do que vencedores. O poder da oração. Por que orar é tão difícil? Porque nós ainda precisamos descobrir o que é realmente oração. Eu digo isso falando de uma forma geral, porque as pessoas pensam que orar é metralhar os ouvidos de Deus. Muitos pensam que orar é somente pedir a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Orar é mais do que isso. Nós precisamos aprender o que realmente é a oração. A oração é o oxigênio da fé. Perceba que aquelas pessoas que oram, elas têm um semblante diferente, elas têm uma palavra diferente, elas têm uma unção diferente. As pessoas que não oram, elas são temerosas, elas oscilam na fé, elas temem más notícias, rumores. Ao contrário daqueles que oram, têm convicção e sabem de que o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, de que Ele não vai nos abandonar e de que Ele pode até permitir nós entrarmos numa fornalha, mas o fogo não vai arder, não vai, a fumaça não vai nos gerar aquele odor, muito menos o fogo nos destruir. O nosso Deus, Ele pode até permitir que a gente entre em uma cova cheia de leões, mas Ele não vai permitir que nós sejamos o prato do dia. O nosso Deus, Ele faz a diferença na vida daqueles que têm um relacionamento com Ele. Queridos, no momento que nós estamos passando, eu quero convidar você,
para participar desses 21 dias de oração. Nós estamos orando de 7 às 8 da manhã. Você pode orar na sua casa. Estou orando aqui. De meio-dia a 1h e das 18 às 19 horas. Durante esses 21 dias de oração, nós estamos orando 3 vezes ao dia. E eu quero convidar você para fazer parte deste propósito. Porque somente a oração, somente o clamor do povo de Deus é que irá mudar essa circunstância. A palavra de Deus disse que o céu vai se mover quando a terra se mexer. Então vamos nos mover, irmãos. Vamos nos mover. Vamos dobrar os joelhos. Vocês aí, nós aqui. A igreja não fechou. A igreja se multiplicou. A sua casa é uma igreja. Aqui é uma igreja. É o momento de nós estarmos fazendo o nosso papel como povo de Deus. A igreja do Senhor é a única instituição na terra que pode interferir nas coisas da terra e também no céu. É a igreja do Senhor. É o corpo de Cristo. Por isso, não seja tímido. Por isso, venha fazer parte desse propósito. 21 dias de oração. Pela nação brasileira, pela igreja do Senhor, pelas nossas famílias. E por aqueles que nesse momento estão passando por momentos muito difíceis. Como igreja do Senhor, nós não podemos recuar nesta batalha. Como igreja do Senhor, nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada. É o momento de nós batalharmos através da oração. Há poder na oração do justo. Há poder na tua oração. Abre a tua boca. Expõe a Deus. Muitas vezes, as orações não são respondidas porque elas nunca foram feitas. Não transfira a vontade. Não transfira a responsabilidade de Deus. Deus, ele vai fazer aquilo que é impossível. Mas aquilo que você pode fazer, aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. Durante esses 21 dias de oração. Dá tempo, hoje foi o primeiro. Pastor, eu perdi o primeiro dia. Tem nada não, você faz um dia a mais. Vamos orar por essa nação. O céu vai se mover quando a terra se mexer. O Espírito Santo vive em você. Ele está em você. Por isso mexa-se. O Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. Lá em Gênesis, na criação. O Espírito Santo, ele está em você. Ele se move em você. E ele vai trabalhar através de você. Pastor, eu não sei o que eu vou orar. Deixa Deus, ele vai colocar as palavras nos teus lábios, no abrir e fechar da tua boca. Vamos fazer parte desse momento de oração. Eu conto com a igreja do Senhor, com o exército de Deus. Essas lutas nós vamos guerrear, não é no bufete, não é na bala. Essas lutas nós vamos vencer é com o joelho dobrado. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Mas para que isso aconteça é necessário pessoas acreditarem nisso e expressar esta fé através do sacrifício. A igreja aqui no Brasil, a igreja do Senhor no Brasil tem também uma parcela muito grande em tudo isso que está acontecendo. Não ensina o povo a orar, ensina o povo a decretar. Não ensina o povo a sacrificar, não ensina o povo a jejuar, ensina o povo a decretar. Nós temos que sacrificar, irmão. Jesus,
Ele foi o sacrifício perfeito. Mas nós também, como cristãos, Cristo na forma pequena, nós temos que crucificar o nosso eu para que Cristo possa verdadeiramente viver em cada um de nós. Para que a gente possa cantar aquele louvor que a gente costumeiramente canta. Cristo vive em mim. Aleluia. Como é maravilhoso. Eu quero nesse momento contar com você para que a gente possa, juntos, estar orando durante esses 21 dias de oração pela nação brasileira, pela igreja do Senhor. Eu falo toda a igreja, pelas famílias, falo pela sua família também. Quero que você me ajude a orar para que o Senhor possa intervir no curso dessa história e que o Senhor possa acalentar tantos empresários quebrados, tantos funcionários desempregados. Eu creio no que diz a palavra: depois da tempestade virá uma bonança. Que fique registrado aqui. Eu creio que depois desse momento difícil, nós teremos um bom tempo. Eu creio que todas as pessoas estarão tão voltadas, tão quebrantadas diante de Deus. Eu creio que nós teremos uns momentos maravilhosos na presença do nosso Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio no agir de Deus. A palavra de Deus, Jesus, ele fala: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que Deus, ele tem poder para mudar toda essa tempestade em bom tempo, um tempo de paz, de bonança. Em nome de Jesus, eu convido você a orar. Convido você a participar desse propósito de oração. Eu tenho certeza que a sua casa será uma casa bem mais abençoada do que o que é hoje. Eu tenho certeza de que você será um cristão muito melhor do que o que você é hoje. Orando 3 vezes ao dia, fazendo seu sacrifício, seu momento com Deus. Afinal de contas, a palavra do Senhor é crescimento em todas as direções. Nós crescemos. Dessa maneira, a igreja do Senhor está crescendo sim. Crescimento para o alto, onde nós temos um momento de relacionamento com Deus profundo. Crescimento para dentro, um momento onde nós temos um conhecimento da palavra. Estamos crescendo na palavra de Deus, porque nós temos mais tempo para ler esta palavra. Crescimento para os lados. O reino de Deus está crescendo assim. Porque na rua que você mora, eu imagino que na rua que você mora deve ter no mínimo aí umas 20 igrejas. Cada casa está adorando ao Senhor. O reino de Deus está em movimento. O reino de Deus cresce. O reino de Deus, ele está se expandindo em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que participaram desse momento, que reservaram um instante do seu tempo para se alimentar da palavra de Deus. Quero agradecer a todos que estão participando, que irão participar desse propósito dos 21 dias de oração. De 7 às 8 da manhã, de meio-dia às 13 horas e das 18 às 19 horas. Você vai orando aí na sua casa e nós vamos estar orando aqui. Nós veremos o céu se mover. As coisas irão mudar. As coisas vão mudar. Ei, só para terminar, você lembra quando Moisés mandou os 10 espias, os 12 espias, espiar a terra? 10 espias estavam com um pensamento negativo, dizendo: vocês não vão conseguir não, o pessoal lá são mais fortes do que nós não vamos conseguir. Mas teve 2, Josué e Caleb, que disseram: olha, Moisés, a terra é nossa, porque Deus nos prometeu essa terra. Sabe o que foi que aconteceu?
aqueles que deram um relatório positivo, aqueles dali conseguiram entrar na terra prometida. Os 10 que disseram que não podiam, que deram um relatório negativo, os 10 ficaram de fora, não somente eles, mas também os seus descendentes também. Em nome de Jesus, pela oração, em nome de Jesus eu profetizo que nós vamos passar sim por essa tempestade, vamos sair mais fortes, vamos sair mais cheios da graça, do poder de Deus, vamos sair mais unidos em Cristo Jesus, vamos sair para a glória de Deus mais do que vencedores. Que o amor de Deus, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Mando um abraço a todos que fazem parte da Igreja Cristã Missão Manaim, a você, eis que estão aí também nos acompanhando, que o Senhor continue te abençoando mais e mais, meu irmão. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disposição de estar nos escutando. Um abraço em nome de Jesus.